Então, eu sou uma mãe de 5, na verdade, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, esse ano ela já vai fazer 15, eu tenho uma filha de 10. Eu tenho um bebezinho que eu perdi num aborto espontâneo, que seria o terceiro. E foi interessante porque logo quando a gente perdeu o terceiro bebê, a gente teve uma certeza absoluta que queria ter 3 filhos. O terceiro era algo meio duvidoso, mas a perda dele criou um luto na família, sabe? Aí eu estava com 39 anos na ocasião, acabei resolvendo engravidar. O terceiro foi o mais planejado de todos, né? E agora, aos 44, chegou a notícia de que vem mais um rapazinho aí para a família. Então eu sempre falo que eu tenho 5, né? Eu acredito que o bebê que a gente perde também é filho. Então eu sou 5, 3 fora, um com Deus e outro na barriga, por enquanto. Está cada vez mais comum as mulheres engravidarem mais tarde. Isso ocorre por vários motivos: melhor planejamento familiar, dar continuidade aos estudos e o foco na carreira. Mas existem limites biológicos para uma gravidez? Quais os benefícios de engravidar depois dos 40 anos? É sobre isso que a gente conversa no Bem-vindo de hoje. Doutora Cláudia, hoje quais fatores que influenciam em as mulheres a optarem por uma gravidez mais tarde? Bom, isso é uma mudança social. A mulher hoje ela se preocupa muito mais com a sua carreira, ela fica até um pouco mais exigente também para encontrar o parceiro. Não é aquele casamento, não, eu quero casar, não. Ela espera o parceiro ideal. E ela vai fazer o mestrado, ela vai fazer o doutorado para depois pensar em casamento e pensar em ter filhos. Cada chegada de um filho culminou numa mudança da minha vida profissional. Mas isso não foi planejado, isso aconteceu, entendeu? Então a primeira filha eu descobri uma profissão de fotógrafa, aí na segunda filha eu fui dividindo, eu dividi a profissão de fotógrafa com a vida universitária, acadêmica. Na segunda a coisa cresceu muito, virou uma empresa mesmo, contratei fotógrafos, então foi um marco assim de saída de uma coisa que era um pouco informal para aquilo que era profissão familiar. A chegada do terceiro culminou com o momento em que eu migrei um pouco para fotografia de mulheres e criei um projeto que se chama Viva Sua Real Beleza. E quando eu estava em pleno processo de empreendedorismo digital, promovendo cursos na forma de infoprodutos, em plena gravação do curso online, eu descobri que eu estava grávida do caçulinha agora. Então, é um mistério, assim. Eu acolho como um mistério. Cada filho traz uma surpresa. E quando a gente fala do ponto de vista biológico, né, a questão física, existe uma faixa etária ou uma idade mais adequada para essa mulher engravidar? Sim. Porque o que acontece? A mulher nasce com determinado número de óvulos, ela vai produzir óvulos só quando ela está no útero da mãe. Então ela nasce com determinado número de óvulos e aqueles óvulos eles vão sendo gastos, digamos assim, durante toda a vida. Inclusive quando ela está grávida, quando está tomando um anticoncepcional, sempre vai tendo uma perda de óvulo. E essa perda, ela é mais acentuada, ela começa em torno dos 30 anos, mais acentuada depois dos 35 e despenca depois dos 37, porque ela vai ter uma reserva ovariana menor. Quando a gente tem a oportunidade de gerar uma vida, é criatividade. Vida é expansão, é criatividade. Você tem o susto? Tem, porque as coisas são difíceis, são complicadas, a gente cria medos, né? A gente começa a fazer umas contas malucas, do tipo assim, quando o filho estiver na faculdade, eu tô com 60 e tantos anos, você começa a fazer umas contas, você prepara para ouvir piadinhas do tipo assim, vou chegar para pegar na escola, vovó chegou. Isso faz parte, né? Mas entendo também que uma família numerosa, e hoje eu chamo de Big Family, a minha família, ela tem uma dinâmica diferente de uma família de 2 filhos. Além, você falou dessa questão aí do número de óvulos, né? Mas também tem a questão da qualidade desses óvulos, que mudam com a idade, questões hormonais também do próprio útero, né? A questão da qualidade dos óvulos, ela se explica porque os primeiros óvulos que são liberados, quando a paciente é mais jovem, são os óvulos saudáveis. Então, no final, ela tem óvulos com menor quantidade e menor qualidade. Aqueles últimos que
restaram, digamos assim, eles estão mais propensos a produzir embriões com alterações cromossômicas, por exemplo, aneuploidias. Determinadas síndromes, elas são mais comuns, principalmente por causa da qualidade desse óvulo. Com relação ao hormônio, o hormônio ele não altera tanto assim, né? Você tem uma queda no hormônio, isso tudo, mas ele é o fator predisponente para os óvulos, mas ele não é o fator predisponente para a gravidez se você considerar o útero. E naquela faixa etária ali dos 35 anos, quais são as principais mudanças que ocorrem no corpo dessa mulher que vão influenciar no sucesso ou não de uma gestação? Principalmente a diminuição na chance de engravidar, tá? Pela queda da reserva ovariana. Não tem assim, nessa idade, outra coisa que a gente tem que deixar claro é que a diminuição da reserva ovariana não é menopausa. São duas coisas diferentes. Tanto é que uma paciente de 38 anos, ela está relativamente longe da menopausa. E ela tem uma chance pequena, uma fertilidade pequena. Então, são duas coisas. Então, a questão hormonal, do ponto de produção hormonal, ela não vai influenciar tanto numa paciente mais nova. A gente ratificando que influencia a idade do óvulo. Já perdi peso no primeiro trimestre, tive que fazer um controle de açúcar, de carboidrato, para não chegar numa diabetes gestacional, mas agora já está tudo equalizado. O primeiro trimestre e o último trimestre da gravidez são os mais difíceis. Do meio é um perigo, porque é onde você tem mais motivação e mais vontade de comer, é onde a gente engorda, sabe? Então, assim, tirando essa questão do controle do açúcar, o resto está bem tranquilo. Doutora, quais as complicações mais comuns numa gravidez tardia? Além de diminuir a chance de engravidar, aumenta a taxa de aborto, aumenta a taxa de perda, né? Uma paciente mais velha, ela tem uma tendência maior a desenvolver miomas, por exemplo. Lembrando que mioma não causa infertilidade, a não ser em torno de 3, 4% das vezes, em que são miomas muito grandes ou dentro da cavidade uterina. Mas ela tem uma chance maior de vir a desenvolver mioma, de desenvolver endometriose, fora os riscos clínicos para aquela paciente. Então, essa paciente, quanto mais velha, maior a chance dela desenvolver uma pré-eclâmpsia, dela ter uma pressão arterial elevada, desenvolver um diabetes gestacional. Relacionado com isso tudo, aumenta a chance de parto prematuro. E um parto prematuro vai prejudicar o bebê também. Porque muitas vezes ela pode até precisar, o bebê, tanto a mãe como o bebê, em algumas situações, podem precisar de uma UTI. Tô curtindo. Isso não tira, é claro que eu tô trazendo o lado romântico, bonito, mas isso não tira o medo, né? Acho que é importante a gente falar disso, porque às vezes cria-se uma sensação romântica da maternidade. Por vezes eu choro, por vezes bate angústia, medo. A gente... Ai, meu Deus, não posso emocionar, porque grávida chora muito. Grávida chora só de falar de filho, né? Então a gente tem medo de muitas coisas, a gente passa medo do futuro, mas faz parte. Quem não tem medo? Quem não tem angústia? Tá tudo tão diferente. Primeiro porque a Ivna com 44 anos é totalmente diferente de uma Ivna quando estava com 29 e engravidou da primeira filha, né? A dimensão familiar, ela é mais forte que a dimensão do casal nesse momento para mim. Então, assim, os filhos participam muito de tudo. Quando os filhos são muito pequenininhos, é mais o casal. Diferentemente do que eu imaginava, eu recebi muito carinho. Doutora, você falou dessa questão da prematuridade, uma gravidez tardia vai influenciar aí na via de parto? Se for uma gravidez normal, ela pode perfeitamente, isso não é uma indicação para uma cesariana, ela pode perfeitamente ter um parto normal, desde que acompanhada pelo médico durante todo o trabalho de parto. E se não tiver uma outra indicação, a idade especificamente, ela se falava muito em primigesta idosa, então era aquela paciente com 35 anos, ela já era considerada idosa e você fazia uma cesariana com essa justificativa. Então hoje a gente sabe que a gente tem que cada vez mais incentivar o parto normal. Então o fato de uma paciente estar com 38, 40 anos não é uma justificativa para você
não tentar um parto normal? Meu é parto normal, porque eu tive 3 partos normais. Então a probabilidade de ser parto normal agora é muito... Eles brincam assim, os médicos, um bebê escorrega, né? Depois de 4, você teve 3. Então eu nunca tive a experiência de passar por uma cesariana. Ter um filho com essa clareza e essa lucidez que só a idade traz, é uma experiência diferente. Não tem esse sofrimento com isso, sabe? Se eu não fizer isso, meu filho não vai ser assim. Não. Ele vai crescer, ele vai criar seus limites, ele vai ter suas frustrações. Ao contrário, eu acho até que ele vai ser mais forte. Entendeu? Essa leveza que a idade tem que ter os benefícios para ficar velho. Um deles é a leveza. A gente olhar o mundo com um pouco mais de leveza e menos cobrança.